Na lanchonete Seu João vende-se suco de uva e refresco de uva, ambos preparados com água e um concentrado da fruta, mas em diferentes proporções. O suco é preparado com 3 partes de concentrado e 2 partes de água, enquanto o refresco é obtido misturando-se 1 parte de concentrado a 3 de água. Certa manhã, utilizando 19 litros de concentrado e 22 litros de água, Seu João preparou X litros de suco e Y litros de refresco de uva. A diferença entre essas quantidades em litros correspondeu a 9, 10, 11, 12 ou 13. A informação que eu tenho é que o suco usa 2 partes de água e 3 de concentrado. Eu vou fazer X litros de suco. E o refresco, 3 partes de água e 1 de concentrado. A quantidade de água é 22 litros e a quantidade de concentrado é 19. Então eu vou fazer um sistema, eu vou pegar 2S mais 3R igual a 22. E aqui eu vou ter 3S mais 1R igual a 19, que é a parte de suco e de refresco. Resolva esse sistema. Eu vou resolver esse sistema multiplicando essa linha aqui por menos 1 e essa linha aqui por 3. Então eu vou ter menos 2S menos 3R igual a menos 22. E aqui eu vou ter 9S mais 3R igual a 57. Somando as duas linhas, eu vou ter menos 2S mais 9S, 7S. Menos 3R mais 6R, um cancela o outro. Menos 22 mais 57 é igual a 35. Se 7S igual a 35, S é igual a 5. Sabendo que o S vale 5, eu posso substituir aqui, ó, 2 vezes 5 mais 3 vezes R é igual a 22. 10 mais 3R igual a 22. 3R igual a 22 menos 10. 3R igual a 12. Se 3 vezes R igual a 12, R é igual a 4. Agora, o S igual a 5, o R igual a 4 é o fator que eu vou ter que trabalhar. Então, se S vale 5, e aqui eu tinha 2 partes de água em S, eu vou fazer 2 vezes 5, eu tenho 10, e o R vale 4, então eu vou ter 3 vezes 4, 12. Olha só, 2 mais 12 deu realmente os 22 litros de água. Agora, esse 3 eu vou multiplicar pelo fator S, 3 vezes 5, 15. E esse 1 eu vou multiplicar pelo fator 4, 1 vezes 4, 4. Eu tenho aqui, ó, de suco, 10 mais 15, eu tenho 25 litros de suco, e de refresco, 12 mais 4, 16 litros de refresco. Então, realmente bateu, ó, 25 mais 16 dá 41, enquanto 22 mais 19 dá 41. Então, eu tenho 25 de suco e 16 de refresco. O 25 é o meu X, o 16 é o meu Y. Como o exercício pediu X menos Y, eu vou ter X menos Y igual a 25 menos 16, X menos Y igual a 9, alternativa A.